Olá, bom dia. Neste mês, diversas instituições realizam a campanha Setembro Dourado com o objetivo de alertar a sociedade para a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. No Diálogo Plural de hoje, vamos conversar com Hilder Campos, que é presidente da Casa Durval Paiva. E para contribuir com o debate, temos a participação de Ana Cristina, que é coordenadora do Sinteste-RN. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Hilder. Bom dia. Hilder, o setembro já começou, já estamos com as ações da Casa Durval Paiva com relação a isso. Quais a programação mais específica que está ocorrendo, que já ocorreu durante esse mês de setembro, para alertar, sobre fazer esse alerta do câncer infanto-juvenil? Quais são até o final do mês, o que é que se trabalhará com esse assunto? Bom, na verdade é bom a gente ressaltar que o Setembro Dourado é uma iniciativa da CONIAC, que é a Confederação Nacional de Instituições de Apoio à Criança com Câncer no Brasil. É uma instituição, uma confederação que congrega quase 50 instituições no Brasil e que no Brasil inteiro está celebrando o Setembro Dourado com várias ações, buscando e possibilitando a criança e a família principalmente o conhecimento sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil e buscando que ela chegue mais cedo para o tratamento. Então, nós estamos desenvolvendo essa ideia para que a sociedade desenvolva a cultura dos sinais e sintomas e a gente possa ter um tratamento menos invasivo, menos doloroso, mais barato, a possibilidade de cura, da cura sem sequela, e que a criança possa ser inserida dentro de um contexto social. Nesse setembro teve o MEC Dia Feliz, supriu as expectativas ou ainda teve que se trabalhar muito? Não, o MEC Dia Feliz é uma ação que a Casa Durval Paiva tem, junto com o Instituto Ronald McDonald, que é no último sábado de agosto, que toda a arrecadação, toda a venda dos Big Macs é voltada para a Casa Durval Paiva. É para um projeto, que é o Projeto Vida, que nós visitamos as casas das crianças no estado inteiro e até na Paraíba já aconteceu isso. E a gente faz melhorias habitacionais ou constrói casa para a criança se ela tiver uma condição de moradia precária. A criança em tratamento, ela precisa, quando voltar para casa, ela ter uma condição digna. Ela precisa ter as condições sanitárias para que ela possa voltar para a casa dela e ela está com defesas baixas, para que ela não venha até a óbito, se for o caso, se ela não tiver essas condições satisfeitas. Então a gente tem essa preocupação e nós já construímos 80 casas no estado, né, e mais de 120 obras ou reforma, quarto, cozinha, telhado, cisterna, tudo que dê qualidade de vida e que resgate cidadania. Mas é uma ação diferente do Setembro Dourado, né? O Setembro Dourado é uma ação da Confederação junto com quase 50 instituições e aqui no Rio Grande do Norte a Casa junto com Varela Santiago, com a Liga Norte Rio Grandense, que são os hospitais que prestam esse serviço, e com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer, né, a Casa Durval Paiva e o Grupo de Apoio são as duas instituições de acolhimento, que já é o terceiro ano que nós juntos fazemos essa campanha de conscientização. E tivemos esse ano, né, já a adesão formal da Prefeitura. Já tinha acontecido desde o ano passado. O prefeito, nós o visitamos, ele ficou tocado pela ideia e tudo, e esse ano formalmente a Prefeitura aderiu, né, e está participando ativamente desta campanha. Então a gente está, na verdade, juntando parceiros e com esse objetivo de conscientizar a sociedade, né, de fazer com que ela entenda que o câncer infanto-juvenil existe, mas que se ele tiver o diagnóstico precoce, ele vai ser curado e curado da melhor maneira possível. Ana Cristina. Como é que surgiu a Casa Durval Paiva? Quanto tempo? Como é que iniciou esse trabalho? A casa tem 20 anos já, né? Completou agora em julho. Ela surgiu, eu tenho o Fernando, meu filho, que teve um câncer, e daí nós fomos tratá-lo fora dos Estados Unidos. Ele ficou na primeira casa Ronald do mundo, que é na Filadélfia. E daí surgiu a ideia de se fazer aqui algo parecido, né? Lá é uma estrutura de primeiro mundo, né? A McDonald's tem quase 400 casas dessa no mundo. E aí o avô materno, o empresário Fernando Paiva, foi nos visitar lá nesse período, foram 7 meses lá. E ele disse, vamos fazer uma coisa dessa lá em Natal. E quando nós voltamos na primeira vez, ele já tinha comprado a primeira casa e feito a doação para esse projeto. E daí a gente foi depois ver a segunda, ver a terceira, ver a quarta, a quinta casa, e hoje é um prédio que unificou isso tudo, né, de 4 andares, e que busca atender todas essas demandas da criança e da família, buscando dar equilíbrio a eles para o enfrentamento do câncer. Então, nós temos na casa hoje uma equipe multidisciplinar que cuida, né,
de todo esse momento que a criança e a família passam com a gente, buscando dar equilíbrio a ela para o tratamento, dar equilíbrio para a família, fazer com que eles possam fazer o enfrentamento da melhor maneira possível. Hilder, e os parceiros, para que possa desenvolver todo esse trabalho? Tem que ter parceiro, tem que ter pessoas que ajudam. A sociedade ajuda, de uma certa forma, a casa? Na verdade é o seguinte, né, essa discussão é mais ampla. O terceiro setor, ele tem como objetivo fazer uma atividade complementar ao Estado. Mas não é isso que a gente vê no Brasil, né? A gente vê esse terceiro setor que é sério, que é digno da ação que ele se propõe a fazer, que ele busca fazer da melhor forma possível, ser resolutivo. Ele, regra geral, ele tem feito parceria com a sociedade. Então, na verdade, quem nos mantém é a sociedade. A Casa do Valpaiva é mantida por doações da sociedade civil, de pessoas que fazem doação. É elas quem mantém esse universo de profissionais que nós temos, são 108 profissionais, são pessoas que trabalham lá, que são remunerados para isso, e são quase 20 mil pessoas todo mês que doam, é quem mantém. Fora isso aí são as empresas que fazem responsabilidade social, tanto empresas locais, né, como empresas a nível nacional. Nesse último período aí nós ganhamos projetos da Bovespa, do Instituto Ronald McDonald, da Fundação Volkswagen, da Brinc, da Fundação Banco do Brasil, do Banco do Nordeste. Então são vários financiadores que fazem com que essa estrutura se mantenha. Tá? Então são essas pessoas físicas, né, que ajudam e que mantêm. E essas empresas que fazem essa responsabilidade social. E aí nós temos também outros tipos de parceria que são importantes ressaltar. Por exemplo, a Rede de Supermercado Nordestão, é uma empresa forte aqui e que é uma parceira já antiga nossa e que presta um grande serviço à sociedade. Por exemplo, 48 milhões de sacolas do Nordestão deste ano, sacolas que a gente leva às compras da gente, tem sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Então você imagine que se desenvolve de uma forma silenciosa a cultura de uma campanha de diagnóstico precoce. Esse ano, na visita que o senhor Manuel Etelvino faz todo ano, rotineiramente na casa, estava lá uma criança e a mãe, que a mãe suspeitou do câncer dela pelo que leu na sacola do Nordestão. E fez o diagnóstico, e a mãe também fez um diagnóstico depois de câncer. Então as duas se trataram ao mesmo tempo, tá? Porque leram na sacola do Nordestão. Aí nós temos a Miranda Computação, nós temos a Água Mineral Santa Maria, nós temos a Coserne, nós temos a Rede Mais, que ou estão fazendo ou já fizeram essas ações de conscientização da sociedade. Então são parceiros de suma importância, porque eles estão fazendo exatamente, eles estão confrontando o principal problema que nós temos, que é o diagnóstico precoce. Nós perdemos muitas crianças ou elas ficam sequeladas porque o diagnóstico não é feito na forma precoce. E aí se contrapõe à questão de que o câncer infanto-juvenil ele tem 80% a 90% de chance de cura. Mas essa chance de cura só vai acontecer se você tiver dessa forma, com esse percentual, se você tiver o diagnóstico precoce. Daí a necessidade do Setembro Dourado, a CONIAC está fazendo isso a nível de Brasil, discutindo com todo o Brasil. Né? A gente tem viajado para fazer palestras, para dar entrevistas, para fazer com que a sociedade discuta isso e ela entenda que ela pode ajudar nisso. E principalmente o que nós queremos é sensibilizar as autoridades. Porque veja só, se nós tivéssemos campanha de diagnóstico precoce formal no Brasil, nós teríamos essas crianças todas chegando para o tratamento, elas chegando no tempo certo, a sua grande maioria, e a gente com resultado bem interessante de cura, da cura sem sequela, de tratamento menos invasivo, menos doloroso e mais barato. Então, iria beneficiar todos, né, toda a sociedade. Nós como pais, que teriam nossos filhos curados e curados sem sequela, nós como pagadores de impostos, o custo, né, seria menor. o custo seria menor. Então, é uma coisa muito importante que a sociedade tem que despertar. Nós temos no Brasil hoje em torno de 11 mil novos casos ano. No Rio Grande do Norte, nós temos em torno de 150 novos casos ano no Rio Grande do Norte. Então, todos nós estamos pagando por isso. Daí a necessidade da gente alertar, entender que nós temos que participar desse processo,
Nós temos que desenvolver essa cultura e ajudar todos nós, porque nós queremos isso, a inclusão social desse paciente, dessa pessoa que teve um câncer, que ela pode estar incluída no mercado de trabalho, na vida. Vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos no próximo bloco conversando sobre a questão do câncer infanto-juvenil. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa com Hilder Campos, que é presidente da Casa de Apoio à Criança com Câncer do Valpaiva, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Neste segundo bloco, nós vamos entender um pouco mais sobre os sintomas, os tipos de câncer e o tratamento da doença. A nossa equipe foi até a Casa do Valpaiva e conversou com a médica oncologista pediátrica Anique Bolgran. Assista. Os sinais e sintomas do câncer, eles não são específicos. Então, vários desses sinais e sintomas são frequentes nas doenças comuns da infância. Então, por exemplo, uma febre, um linfonodo, que é aquela íngua, sangramento do nariz ou mancha nas pernas, que geralmente se associa à pancada. Então, não são sinais característicos para você pensar no câncer. Então, qual é a diferença? Então, assim, uma febre que persiste. Não é uma gripe, ou seja, não é uma doença infecto-contagiosa, não é uma infecção intestinal, é uma febre que a gente chama febre sem foco. Então, a criança passa semanas, às vezes mais do que um mês com febre. Não é normal uma criança passar esse período todo com febre. Uma íngua, né, ou alandra, como se fala no jargão popular, ela é o quê? O aumento da atividade inflamatória. Então, quando a gente tem dor de garganta, aumenta os linfonodos do pescoço, então até na própria depilação que aparecem os gânglios. Mas aquela íngua que não tem relação, aparentemente, com nenhum processo infeccioso, que permanece aquele aumento de tamanho, ou seja, já faz vários dias, várias semanas, e aquele linfonodo está mais consistente, mais endurecido, às vezes até mais doloroso, às vezes pode até não ter dor, e não desaparece com o tempo. Então, em vez dele evoluir, na verdade, ou ele fica daquele tamanho, ou ele continua a aumentar de tamanho. Então, é um sinal de alerta também. Manchas no corpo. Então, qualquer criança leva pancada, leva trauma, né, por qualquer coisa, pela hiperatividade dela. Mas, geralmente, as pancadas não são no tórax, não são no abdômen, não são na parte interna da coxa, ou, às vezes, aquela mancha muito grande na perna não condiz com trauma, né, com a pancada que a criança levou. Então, não parece ter relação. O aumento de volume do osso, por exemplo, que é um tipo de tumor que é muito frequente no adolescente. Às vezes ele diz, não, eu estava jogando bola e o joelho aumentou de tamanho. E o tempo passa, esse joelho não diminui de tamanho, pelo contrário, ele começa a aumentar cada vez mais. Às vezes tem até a história de fratura junto, sem ter levado nenhuma pancada, é como se o osso fraturasse espontaneamente. Uma criança que, por exemplo, já sabia andar, já sabia correr, já sabia subir escada, descer escada. De repente, ela parece involuir, como se ela desaprendesse. Então, ela tem dificuldade de segurar em pé, ela tem dificuldade de sentar, ela volta a engatinhar com dificuldade. Ou então, uma criança, quando é maior, que começa a tropeçar, que começa a ter dificuldade de aprender na escola. Então, era um bom aluno e, de repente, ele é aquele aluno que a professora tem que chamar a atenção. De que ele não consegue se concentrar, quando ele anda, ele tropeça. Então, todos esses sinais são sinais de alerta. Não quer dizer que seja câncer. Quer dizer que são sinais que estão fugindo da normalidade. Tanto em criança como adolescente, a leucemia, que é um tipo de câncer que acomete as células do sangue. Depois dele, tem os linfomas, que é o que acomete o sistema linfático, e os tumores cerebrais. Ou seja, um tumor no cérebro. Esses são os três mais comuns. Mas existem também tumores ósseos, que é o osteosarcoma mais frequente, que é mais frequente no adolescente. Tumor renal, que é o nefroblastoma. Tumor ósseo pode ter o Ewing também. Então, tem vários outros. Mas os três principais, se a gente for ver a maior incidência, é leucemia, linfoma e tumor cerebral. Diferentemente do que se espera, na criança, eles respondem muito mais rápido, porque a proliferação celular ela é mais rápida, então eu tenho também uma resposta mais rápida. Então, a gente vê resultados muito mais rápido, muito mais efetivos do que no adulto.
Então, por isso que a gente chega a índices tão altos de cura. Por quê? Porque a criança responde muito bem, mas, de novo, com um diagnóstico precoce. Dependendo do tipo de tumor, ele vai ser tratado conforme um protocolo. O que é um protocolo? É um consenso de vários centros, às vezes nacionais, às vezes centros internacionais, que fizeram análise de vários tratamentos e chegaram a essa conclusão de que esse seria o mais adequado para essa criança. Levando em consideração o quê? O tumor está localizado, eu tenho só o tumor na perna ou ele tem metástase, o tumor se espalhou e foi para o pulmão. Então, o tratamento desse vai ser diferente daquele que tem metástase. Dependendo disso, eu preciso saber do peso da criança, da idade da criança. Uma leucemia, por exemplo, eu preciso saber o número de células que ela tinha no começo. O tratamento dela vai ser diferente se ela tiver menos célula do que aquele que tem mais células. E, de novo, eu vou levar peso em consideração, eu vou levar o tipo de resposta que ela teve inicialmente. Então, tudo depende, por isso que eu digo que ele é praticamente individualizado. Depende do tipo de tumor, depende do jeito que o tumor está instalado, né, que a gente chama de estadiamento, e depende de como aquela criança responde ao tratamento. Então, quais são as formas de tratamento? Pode ser uma cirurgia. Então, se for um tumor, por exemplo, na barriga, um câncer abdominal, pode ser que precise tirar o tumor via cirurgia. De novo, dentro de um centro cirúrgico, com anestesia geral e a criança não sente dor. Depois da cirurgia, pode ser necessária uma quimioterapia, que são medicações tomadas ou pela boca ou na veia, ou às vezes a gente até coloca no que a gente chama o canal medular, dentro do líquor, que é para proteger o sistema nervoso. Então, dependendo do tipo de tumor, de novo, a gente vai fazer um tratamento específico para aquele tumor. Existe, que é a radioterapia. A radioterapia em si, ela não, né, a gente fala que é um raio que destrói as células do tumor, mas ele não queima, ele não causa dor. A pele pode até ficar mais sensível naquele local que recebeu a radiação, mas não causa dor ao ser feito. Então, um procedimento indolor. Então, na verdade, são essas três modalidades, que é a cirurgia, a quimioterapia, que são medicações, e a radioterapia, que é uma espécie de rádio para tentar destruir as células tumorais. Prevenir o câncer na infância e na juventude, infelizmente a gente não tem. Hoje é verdade que existem algumas campanhas da vacinação do HPV, mas de novo, vai prevenir o câncer na idade adulta. A prevenção é feita hoje para na idade adulta essa criança não ter uma incidência aumentada de câncer. Prevenção ainda é o diagnóstico precoce. Algumas mães às vezes até perguntam, foi alguma coisa durante a gestação, foi alguma coisa que a criança comeu, contato com alguma coisa. Infelizmente, a gente não tem esses fatores determinantes. A gente sabe de algumas coisas. Exposição à radiação, né? Então, mas isso não traria o câncer numa idade tão precoce, 1, 2 anos de vida. A gente veria isso depois de um certo tempo de exposição. Então, lógico, se você me perguntar, cigarro faz mal, sol faz mal, bebida alcoólica faz mal, a gente sabe que alguns desses fatores, né, podem contribuir para o câncer, mas lá na idade adulta. Então, não foi nada que o pai fez, não foi nada que a mãe fez que seja o culpado dessa criança ter câncer, às vezes antes mesmo de ter 1 ano de idade. Então, infelizmente, hoje a ciência não consegue determinar. Então, por mais que tenha uma genética aí, possa estar envolvida, ela não chega a 1% dos cânceres, do câncer que a gente tem diagnosticado. Vamos agora para um breve intervalo, mas continue aí que o Diálogo Plural volta em instantes para continuar com o bate-papo com Hilder Campos, que é presidente da Casa Durval Paiva. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil com o diretor-presidente da Casa Durval Paiva, Hilder Campos, e com a coordenadora do Sinteste, Ana Cristina. Hilder, no primeiro bloco, acho que tocou um pouquinho do Projeto Vida. Tem um exemplo de um amigo que é médico oncologista em Fortaleza. E ele tratou exatamente de uma criança com câncer, mas quando ela foi para casa, morreu de dengue, com uma coisa completamente diferente do que se colocou. Já estava curada, mas pelas diversas baixas causou isso. Isso também pode acontecer. Esse Projeto Vida vem exatamente como aquela estrutura dá uma assistência maior a uma criança? Na verdade é de fazer com que essa criança ela encontre uma condição digna, né, e uma condição
favorável para que ela faça toda essa recuperação, ela tem essa recuperação de uma forma mais consistente, né? As defesas estão baixas, então essa criança ela tem que chegar e encontrar esse ambiente propício. Às vezes você tem um transplantado, por exemplo, ele não tem condição de ir para uma casa que não tem a condição digna de acolhê-lo. Então a gente tem essa preocupação de fazer esse diagnóstico social, né, de acompanhar, de visitar essas casas. Nós já andamos, já fizemos mais de 5.000 visitas no Rio Grande do Norte inteiro e na Paraíba, que manda também crianças para cá, aquela parte mais próxima de Campina Grande, vem muita gente para cá. E a gente tem essa preocupação, porque não adianta você tratar aqui, você dar uma condição digna de tratamento aqui, e ela voltar para aquela realidade que ela vive lá. Né? O que a Casa de Apoio do Valpaiva acolhe são crianças pobres, e muito pobres. Né? Às vezes, a gente, além de acolher, a gente tem que dar a cesta básica, a gente tem que dar o remédio que o SUS não dá, o exame que o SUS não dá, o calçado, a roupa. Transporte, né? O transporte, na verdade, hoje a gente tem até um equilíbrio nessa questão, é que é responsabilidade das prefeituras, quando elas vêm do interior do estado para cá, tanto de deixar quanto de pegar. A gente não tem essa preocupação, isso já está normalizado dentro do processo, antigamente era mais difícil, tá? Mas fora isso aí, então o resto a gente tem que cuidar. Que é o mais pesado. Que é o né, mais digamos pesado, Aí você imagina que essa mãe que vem, que geralmente é a mãe, ela vai passar, eu tenho casos, a casa acolhe não só oncológicos, mas hematológicos. E o hematológico é uma doença crônica, né? Uma hemofilia, uma anemia falciforme. Então nós temos casos de hematológico que está lá desde o segundo dia que a casa foi inaugurada, quer dizer, há 20 anos. Já é um homem. E a gente está acolhendo, que ele vem para psicólogo, ele tem uma crise, tem uma questão mais delicada que precisa ser atendido. Vem ser atendido pela psicóloga. Então a gente faz esse acolhimento que é essa coisa alongada. É diferente de você tratar uma gripe, que termina. uma virose, tá? Então a casa ela tem esse perfil de acolher por muito tempo. Daí a necessidade que a gente tenha de regular essas ações, de fazer com que essa criança se sinta em casa, tá? Mas ela tem a realidade dela quando ela volta. E a gente tem que fazer um equilíbrio também para que ela possa fazer esse enfrentamento, que é o enfrentamento da vida. É tanto que nós, no nosso dia a dia, né, a primeira coisa quando eu digo isso toda a vida, mas é muito real, quando você adoece, você perde rotina de trabalho, de estudo, de lazer, e a gente tenta exatamente resgatar isso, fazer com que ela lá tenha acesso à escola. Nós temos a professora, tanto na casa de apoio quanto no hospital, para que a criança não perca o ano letivo, tá? A gente tem atividades para elas diárias, atividade também para as mães diárias, para que elas criem rotinas. E aí elas entendam que a vida está seguindo, tá? E não fique triste a casa. Você anda na casa toda, ela não é triste, ela é muito alegre. Porque a gente não dá muito espaço para o câncer. É como se ele... né? Exato. A autoestima é um fator preponderante, importantíssimo. Então, a gente deixa ele um pouquinho de lado ali, como se ele não tivesse muito espaço, tá? Celebrando a vida. Na verdade, é o mote da gente, é esse. Ana Cristina. Os postos de saúde, os profissionais, eles estão preparados para detectar a doença no início ou precisa de capacitação? Regra geral, não. Né? É isso que a gente tem feito já há 14 anos, capacitar profissionais da área de saúde. Então, tanto Natal quanto no interior do estado, são 7 regionais de saúde que a gente fica rodando. Nós temos aí a questão que o médico ele é generalista, principalmente nas cidades do interior. É o clínico né? geral que atende tudo, né? Que atende tudo. Então, ele não tem culpa, mas ele não é especialista no câncer infanto-juvenil. E aí, essa criança tem a dificuldade do acesso para a consulta, tem a dificuldade para o diagnóstico, tem a dificuldade para a suspeita, a dificuldade para o diagnóstico. É porque isso vem até questão familiar, né? Os pais têm que estar conscientes que uma criança em si não se diagnostica sozinha, né? Muito depende dos pais. Aí tem outro problema, por exemplo, quando a gente fala assim, veio do interior, a gente imagina que é da sede. Mas muitas dessas crianças vêm daqueles distritos, daqueles lugares mais distantes, que não tem rádio, não tem rural, televisão, né? Os pais não são alfabetizados, a informação não chega. Então, nessas visitas que a gente faz do Projeto Vida, nós já fizemos mais de 5.000 visitas no Rio Grande do Norte inteiro, a gente já se deparou com a situação de a vizinha que chega e diz, meu filho morreu com isso. Entendeu? Então, meu filho foi igualzinho. Então, é aquela coisa, nós queremos chegar em todos os lugares. Nós queremos chegar, bater em todas as portas. Tanto que essa campanha de diagnóstico precoce, que a gente trabalha com ela já há muitos anos,
ela tem várias formas de abordagem. A literatura de cordel, o teatrinho de fantoche, os mamulengos, entendeu? A folheteria, a TV, o rádio, o jornal. Para pegar todo o sistema Nós de queremos chegar comunicação, né? em todo mundo. Nós queremos possibilitar a essa criança o acesso ao tratamento, né? E que ele venha com diagnóstico precoce. Hilder, a lei Setembro Dourado aqui em Natal, sancionada pela Prefeitura de Natal, de que forma ajuda o Setembro Dourado? Ajuda porque formaliza, né? É uma iniciativa da vereadora Júlia Arruda, que tem sido uma parceira nossa. Nós a conhecemos e ela apareceu e a gente disse, olha, torne-se soldado da causa, tá? E ela tem sido muito presente e foi iniciativa dela de fazer essa lei. Formaliza todo um procedimento, né, dessa parceria. É importante porque mobiliza o poder público, né? A gente fica à mercê, às vezes tem um governante que é simpático à causa, E outro não é, outro que é simpático ao dirigente e outro não é. E quando a gente tem a coisa formal, ela é política de governo. Independente, né, do dirigente, do dirigente, da de Estado, né? de município, né? Não é política de governo, nem de prefeitura. Ela é institucionalizada. Então, isso facilita, né? E é um grande passo que a gente dá, né? Natal hoje é a pioneira nisso, é a primeira capital do Brasil a aderir ao Setembro Dourado formalmente. Então a gente espera que vire rotina, que os governantes mantenham isso, os próximos prefeitos, né, eles não modifiquem para que a gente tenha, na verdade, a sociedade preparada para essa questão. Porque o câncer é democrático. Ele atinge a todas as cores, a todos os credos, a todas as classes sociais. Então, ele bate em qualquer porta. Então não adianta a gente pensar que a gente está imune, que ele não vai nos alcançar. Ele pode chegar para tudo e para todos. A gente precisa mudar essa realidade que nós temos no Brasil, de que, existe, mas às vezes você tem os governantes que são contemplativos. A gente precisa ter um governante que seja ativo e participe ativamente disso, porque, na verdade, vai ser melhor, inclusive, para todos nós, né? Porque nós terminamos pagando todo mundo. Toda a conta termina para a sociedade. Me diz uma coisa, como a sociedade, pode ajudar a Casa Durval Paiva e qual o endereço? Podemos ir visitar? Pertinente a sua pergunta. A primeira coisa que é importante a pessoa fazer é conhecer, tá? É ir lá ver o que é que a gente já fez, o que é que a gente está fazendo, o que é que nós queremos fazer. Isso é de suma importância, antes até de qualquer doação. Mas a casa recebe qualquer tipo de doação, roupa, calçado, brinquedo, alimentos, tá? Recurso financeiro, tudo isso é bem-vindo, mas é importante visitar. E ela fica na Rua Clementino Câmara, número 234, no Barro Vermelho, tá? E por último, eu queria agradecer o espaço, né? O papel da imprensa é fundamental para que a gente faça essa divulgação dos sinais e sintomas, né? E sem vocês a gente não teria o alcance que nós temos. Hilder Campos, que é presidente da Casa Durval Paiva, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Ana Cristina, que é diretora, coordenadora do Sinteste RN, também obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Certo, obrigada. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.